Bora, bora. Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Rayane Alves, a última festa é uma história completa. Do canal Freak TV. Freak TV aqui, esse aqui é o Milho Onca, né? Vamos Esse lá. vídeo é baseado em notícias sobre o caso e, como sempre, o nosso objetivo é contar uma história sem precisar chocar os espectadores do Watchmen. ou desrespeitar as vítimas. Contamos também com o seu like no vídeo. Por favor, compartilhe e se inscreva no canal. Hoje vamos conhecer o caso Rayane Alves. Na Maria. Esse é o Milho Onca, né? Ele falava que ele era um milho. Rayane Alves tinha 16 anos em outubro de 2018, na época dos fatos, e vivia com seus pais em Mogi das Cruzes. Segundo a sua família, ela era uma garota tranquila, que frequentava o segundo ano do ensino médio, trabalhava como jovem aprendiz em uma indústria que produzia automóveis. Além disso, ela também cursava inglês. Era uma garota muito extrovertida e, por ser muito simpática, cultivava muitas amizades. Existem vídeos dela no Facebook e fotos, e você pode ver que ela está sempre sorrindo nessas imagens. A Rayane, para os pais, sempre se mostrou uma garota muito responsável, apesar da pouca idade. Por ter muitas amizades, era comum que ela fosse convidada para algumas festas. E mesmo com pouco tempo vago, já que ela trabalhava, ia para a escola e ainda fazia curso de inglês, ela tentava aproveitar bem os momentos em que podia encontrar os amigos, indo até a casa deles ou indo a essas festas para as quais ela era convidada. E no dia 21 de outubro de 2018, ocorreria uma festa no município vizinho a Mogi das Cruzes, em Guararema. Um local fica bem próximo ao outro, então mesmo que sejam localidades diferentes, por essa proximidade entre os dois municípios, é comum que os jovens de uma cidade vão em festas na outra cidade. Guararema é uma cidade pequena, mas que possui uma grande quantidade de sítios, chácaras, fazendas, locais que muitas vezes são alugados para a realização dessas festas. E para essa festa, quem a chamou foram duas amigas do colégio. A Rayane comentou com a mãe, primeiramente, que haveria essa festa em Guararema, que ocorreria em um sítio chamado Minas Gerais. Apesar de ser responsável por ela só ter 16 anos, os pais ainda se preocupavam muito com ela. Assim, a primeira preocupação da família era como ela iria para essa festa, já que para chegar nessa cidade, teria que ser de ônibus intermunicipal ou de carro. E também a preocupação de com quem ela iria. A Rayane então falou que iria com algumas amigas. Essas meninas, a mãe dela já conhecia, já confiava, e falou também que a mãe de uma dessas amigas iria levá-las e também buscaria ao final da festa. Pelo histórico da Rayane ser uma menina que não dava dor de cabeça, não fazia coisas que desagradassem aos pais, sempre que ela ia para um local que ela ia passar a noite fora de casa, ela mantinha os pais informados por mensagem de texto, por áudio. Mesmo quando era algo que ela voltava no mesmo dia, ela falava o que estava fazendo e com quem estava. Tinha também um comportamento de muita proximidade com os pais e que demonstrava entender que eles ficavam preocupados com ela. Assim, os pais permitiram então que ela fosse nessa festa. No dia 21, então, o pai dela a levou para casa dessas amigas e ele ainda disse para ela que se ela tivesse algum imprevisto, se a mãe dessa tal menina não pudesse buscar, se a Rayane quisesse vir antes para casa, qualquer coisa que acontecesse, ele falou que era só ela ligar para ele que imediatamente ele iria buscá-la. Ela se reuniu então com as outras meninas e partiu para Guararema com a mãe da tal menina. A festa, segundo relatos do próprio organizador, estava completamente lotada, tinham cerca de 500 pessoas de várias idades. Segundo depoimentos de quem esteve no evento, mesmo com menores de idade, havia distribuição de bebidas sem restrição. Era uma festa open bar. A Rayane então bebeu e em determinado momento ela não se sentiu bem. As amigas então cuidaram dela, viram que ela já não estava legal, deram água e ficaram sempre perto dela fazendo companhia. Ela então melhorou um pouco depois de um tempo e elas voltaram a se divertir. Pouco depois disso, a Rayane por algum motivo falou com um amigo por celular que não estava mais a fim de ficar na festa. Disse que queria ficar sozinha, mas as amigas que estavam com ela não a deixavam sozinha mais.
Ouvindo a mensagem em si, Estranho. dá-se a entender que ela estava ainda sob efeito de álcool pelo tom da voz dela, o jeito que ela fala. O próprio garoto que recebeu a mensagem também comentou isso com ela mesma. Após esse momento, ela se reuniu novamente com as amigas que estavam com ela na festa e por volta das 11h30 da noite, ela avisou essas amigas que queria ir embora, que não estava mais a fim de ficar ali, mas que elas podiam ficar e se divertir, pois a Rayane disse que ligaria para o seu pai para que ele fosse buscá-la, como ele realmente tinha orientado que faria. O tempo todo ela falava isso mexendo no celular, então as amigas não viram problema, achavam que ela estava realmente falando com o pai, que iria buscá-la mais cedo. Mesmo assim, essas amigas ainda a acompanharam até perto da saída, porque tinha ali um local escuro, elas achavam perigoso, então acompanharam ela até a saída do sítio. E de lá, elas voltaram para a festa e a Rayane saiu sozinha. Ninguém entende muito bem o porquê ela não estava se divertindo mais ao ponto de querer ir embora. Se é só pelo motivo de ter bebido e passado mal, ou tinha algo mais que a gente ainda não sabe. E esse é um dos mistérios do caso, mas o fato é que Rayane, depois que as amigas a deixaram na saída, não ligou para o seu pai. Não se sabe se o celular dela talvez tenha ficado sem sinal, já que ela estava num sítio, né? Ou se ela simplesmente não quis ligar. Mas sabe-se que ela saiu do sítio e começou a caminhar pela estrada que passava por ali, uma rodovia. Entende-se que ela teria tentado talvez ir andando para casa, mas o fato é que Rayane desapareceu. Os pais da menina estranharam o fato dela não se comunicar com eles a noite toda, também pensaram que como ela estava no sítio, pode ser que houvesse ali uma falha de sinal de celular, né, que ela não conseguisse contato com os pais, ou que talvez ela estivesse se divertindo tanto que acabou esquecendo de mandar uma mensagem. Mas por volta das 5 da manhã, eles ficaram mais preocupados por estarem sem notícias. A mãe da Rayane então decidiu ligar para as amigas dela para saber se a filha estava bem, já que elas iam voltar juntas. A mãe dessa amiga atendeu o telefone e, para desespero da mãe, disse que as outras meninas estavam lá, mas que Rayane tinha saído antes, sozinha. A partir daí, já foi feito um relato para a polícia do que tinha acontecido. Caramba, e o caso começou a ser isso? tratado como desaparecimento. A polícia falou com as amigas dela e elas contaram a história. O amigo que recebeu os áudios contou o que sabia. O sítio foi verificado até por cães farejadores. As redondezas do sítio, já que ela saiu sozinha e nada dela foi encontrado. E somente durante o decorrer da semana, o celular dela foi encontrado mais próximo à cidade de Jacareí, a cerca de 18 quilômetros de distância do local onde ela foi vista pela última vez. No celular, foi possível identificar uma chamada não completada para a polícia. Isso horas depois de ela sair da festa, por volta das 2h10 da madrugada. As buscas foram então intensificadas nessa região, mas nada foi encontrado lá, além do celular. Somente no domingo seguinte, uma semana depois de desaparecida, através de uma denúncia anônima, um corpo foi encontrado em Guararema, longe do celular, a cerca de 10 quilômetros. O que teria acontecido com Rayane? Até chegar a esse ponto, muitas notícias já haviam sido publicadas sobre ela, muitas matérias na TV foram exibidas e sempre era solicitado que quem tivesse qualquer informação sobre esse caso, que passasse para a polícia essas informações para que a polícia tentasse desvendar o mistério de onde estaria Rayane. Então foi isso que levou a pessoa que encontrou o corpo a fazer contato com a polícia, suspeitando que fosse a Rayane. Chegando lá para fazer a verificação desse corpo, o corpo já estava realmente em um estado de decomposição, né? Porque já fazia algum tempo que estava ali. E só no dia seguinte os pais conseguiram identificar que realmente se tratava de Rayane. Que horror, cara! Espalhou-se então a notícia de que o corpo foi encontrado. E foi aí então que um homem fez contato com a polícia dizendo que deu carona para Rayane no dia que ela desapareceu. Qual é essa história? Minutos depois dela ter feito uma parte do caminho a pé, né, por aquela estrada que passava na frente do sítio, em um ponto escuro, um homem passou por ela de carro, um motorista de Uber que tinha feito aí a sua última viagem e estava no caminho para casa, né? Ele morava em Guararema. Ele viu a menina, a Rayane, andando na estrada, no meio da escuridão, percebeu que aquilo não era uma situação segura e inclusive suspeitou que talvez fosse uma emboscada para
assaltá-lo, né? Já que tinha uma menina sozinha na estrada, ele poderia parar para conversar com ela, oferecer ajuda e acabaria sendo assaltado. Sendo assim, ele parou o carro alguns metros à frente dela, na mesma rodovia, e esperou que ela passasse pelo carro. Quando ela passou pelo carro, ele abriu o vidro pela metade, né? Baixou metade do vidro e perguntou o porquê que ela estava ali sozinha e ainda falou para ela, olha, não é seguro você andar por aqui, é um local escuro, só tem mato em volta, é perigoso para uma moça andar sozinho nessa região. Foi aí que ela respondeu, ainda um pouco alterada, dizendo que ia até Mogi andando e perguntou se esse homem não poderia dar uma carona para ela. O motorista notou que ela estava Estranho, né? meio alterada, não Muito. completamente bêbado, mas não estava normal, ainda falava como se tivesse bebido. Assim, ele disse que era motorista de Uber, mas que ele não estava indo para Mogi e que estava, na verdade, no caminho contrário, né, indo para Guararema, para a casa dele, e que ela também estava no caminho errado, já que ela queria ir para Mogi, ela teria que ir para a direção Pro outro inversa à que ela estava. Mesmo assim, ela insistiu que ele desse carona para ela, porque não tinha mais ônibus por causa do horário e tudo mais, e depois de alguma conversa, ficou combinado que ele a levaria até um ponto seguro que não fosse o meio da estrada escura. Ele disse que a levaria até a rodoviária de Guararema, para que lá ela esperasse o ônibus, né, o primeiro pela manhã, que sairia aí por volta das 5 da manhã. Ela então entrou no carro deste homem e eles seguiram para a rodoviária. E o motorista disse que realmente a deixou nessa rodoviária. Foi aí que a polícia, em contato com a administração da rodoviária, teve Tem acesso às imagens? câmeras de segurança para ver o que a Rayane fez por lá e para checar se o cara Porque ela realmente ligou pra deixou ela lá, polícia. né? Se esse motorista deixou a menina lá como ele havia prometido. O motorista do Uber, inclusive, disse que não cobrou a viagem, ele simplesmente quis ajudar a moça porque ele viu que ela não estava bem. E realmente, pelas câmeras de segurança, ele prestou ajuda, né? A Rayane, ela pôde ser vista andando pela rodoviária depois de descer do carro Bicho é um e ela anjo, né? se senta É em um doido. local na rodoviária até que um segurança da rodoviária caminha até ela, eles trocam algumas palavras e ele oferece uma blusa, né? Já que estava frio no meio da madrugada, ela não aceita, a conversa deles continua até determinado momento em que a Rayane sai do local com esse segurança e de lá eles partem para algum lugar desconhecido. Obviamente, Meu a Deus. polícia foi atrás desse segurança, um homem chamado Michel. Ele era então o principal suspeito e a polícia o levou para ser interrogado. Sabendo que a polícia havia visto as imagens da câmera de segurança, além de outras provas que a polícia E tinha... a cabeça desse cara do Uber, né? Porque o bicho fez o que Nossa, podia velho, dentro do alcance fez. dele, tá ligado? Não tinha Fez o que obrigação, mas podia. fez. Levou pra rodoviária, vai minha lugar filha, vai pra seguro. casa, vai pra casa. local onde o corpo foi encontrado, o segurança Michel confessou que matou Rayane. Tem uma versão da história cabeça contada desse por Hugo, como é ele, que fica? segundo ele, ela Por que aceitou ele não uma levou ela carona pra dele casa, até sei Mogi. lá, né? No Deve meio do ficar caminho, martirizando eles tiveram depois, meio mas que a culpa uma não é dele, fé. lógico. Ele fala que Óbvio eles que não é trocaram dele. beijos, pararam em um ponto da estrada, que seria onde o celular foi encontrado, e lá eles tiveram relações sexuais. Ainda segundo o segurança, após esse contato sexual entre eles, a Rayane simplesmente surtou e disse que ele tinha a estuprado e que ela ligaria para a polícia. Ele então, supostamente em desespero por ser acusado falsamente, a impediu de ligar para a polícia. Por isso que tinha uma ligação não completada no celular dela para 190. Depois disso, como ele era conhecedor de artes marciais, com os braços ele asfixiou a menina até que ela desmaiasse. Ele checou para verificar se ela estava viva, ela ainda estava viva, ele então a colocou dentro do carro novamente e com o cadarço da bota dela, ele a asfixiou até a morte. Inacreditável. O mais bizarro ainda é que, investigando a vida do assassino, a polícia descobriu que ele chegou a ligar para eles, né, para a polícia, dando informações falsas para atrapalhar as investigações. E chegou a comentar no Facebook em posts sobre a menina como se ele não soubesse o que tinha acontecido. O Michel, ele é casado, ele tem um filho pequeno, ele posta fotos da família no Facebook, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Além de trabalhar como segurança particular na rodoviária, ele merda, também velho. era bombeiro civil. Então isso deu para ele o conhecimento de saber se a menina estava viva ainda ou não.
Baseado nessas informações, a polícia então concluiu que, além dele abusar sexualmente da menina, ele decidiu matá-la. Não foi um acidente, não foi uma coisa de ele tentou segurá-la e acabou estrangulando sem querer. Não, a polícia concluiu que, além dele estrangular com os braços, ele verificou se ela estava viva e em seguida decidiu matá-la. Sendo assim, ele está preso e irá a júri popular, porém a data do julgamento ainda não foi definida. A tendência é que possa ocorrer ainda este ano. Até lá, o Michel permanece preso. Essa é uma história recente que ainda tem muitos vídeos sobre ela no YouTube. Você pode achar muitas reportagens também pela internet. Provavelmente só. E até mais. Terrível isso aí, hein, velho? Terrível. Os cara. pais fizeram tudo que podia. O motorista do Uber fez o que deveria ter. Não fez, ele fez até a mais do que ele deveria ter feito, só tá ligado? ela, que história de sair sozinha, velho. Cara, Ela deve ter ficado doido, pô. Foi. Deve ter. Saiu junto, velho. Gente, volta junto. Gruda na mão do seu amiguinho. E não solta, não, cara. Que triste, velho. Tão nova, tão bonita. E se você vai ver aqui, clica aí no vídeo original, vai lá ver os comentários, tem cada relato esquisito. Nossa. Até a Cuidado, próxima. galera.